gente vai apresentar o trabalho de estudo do homem contemporâneo, que foi feito pelo Antônio, pela Daiane, por mim, pelo Rafael e pelo Rodrigo. O nosso tema é o Shintoísmo. É uma religião bastante antiga, que veio lá no século VI do Japão, então não tem muita similaridade com as religiões atuais, mas é uma religião muito interessante e ela nos traz assim, muitos ensinamentos que a gente pode, com certeza, usar nos dias de hoje. O Shintoísmo, nós chamamos Shintoísmo de uma forma geral, como a religião shintoísta, mas na verdade o nome correto seria Shinto, e esses são os caracteres japoneses que traduz o nome Shinto, que significa exatamente caminho de Deus. Tá? O Shintoísmo ele é um conjunto de mitos que remontam com a própria história do Japão, com o início da construção histórica do povo japonês. Ele ganhou força realmente a partir do século VI, ou seja, pelo ano 600 e 700 depois de Cristo, até que ele se tornou mais recentemente, e depois deixou de ser, que vai mostrar depois, a religião oficial do povo japonês. E por isso ele é uma religião essencialmente japonesa. O Shintoísmo, falando da hierarquia, que é um dos itens que tem no trabalho, na verdade o Shintoísmo ele não tem uma hierarquia, no sentido de que tem uma pessoa acima das outras, ou que manda mais. Tampouco tem um fundador, porque o Shintoísmo ele é um conjunto de lendas e mitos da história japonesa. Não existe um livro sagrado específico que fale sobre o Shintoísmo. Não há dogmas, não há código moral. A religião shintoísta, com o decorrer do tempo, ela se tornou a religião oficial do Japão de 1868 a 1946. Na época, o imperador era o imperador Hirohito. E aí, rapidamente, porque o tempo não permite, mas só falando uma coisa que foi uma consequência da religião shintoísta, principalmente agora que a gente está comemorando 70 anos da rendição da Alemanha. A Alemanha ela se rendeu no mês de maio de 1945. Só que se a gente relembrar na história, o Japão ele continuou na guerra e ele só foi se render em setembro de 45. Então ele continuou ainda 2 ou 3 meses. Porque na época o imperador Hirohito e a religião shintoísta ela tinha como o imperador como um descendente direto dos deuses. Por isso que era a religião oficial. Sendo um descendente direto dos deuses, o Japão não poderia perder a guerra, correto? Porque o imperador estava do lado deles. Ocorre que as 2 bombas atômicas lá provocou o rendimento do Japão. Com isso, o imperador Hirohito ele renunciou à sua dignidade, ao seu caráter de descendência divina, e após a Segunda Guerra, o Japão se tornou uma monarquia constitucional, onde todas as religiões eram permitidas, e em 1946, coincidentemente logo após a perda da rendição do Japão, o shintoísmo deixou de ser a religião oficial do Japão, mas ainda assim o imperador Hirohito, o imperador atual, que é o imperador Akihito, que é filho do imperador Hirohito, continua sendo a figura principal do shintoísmo. Falando ainda da hierarquia que não existe no shintoísmo, ele é dirigido por sacerdotes, e tanto homens como mulheres podem ser sacerdotes e sacerdotisas, e a função do sacerdote na religião shintoísta é, na verdade, oficiar o culto, porque o shintoísmo ele é uma religião de culto, de vários cultos, inclusive. E tanto o homem como a mulher na religião podem ser sacerdotes. A mulher no shintoísmo ela tem um papel muito importante, um papel que vai até além da figura masculina, porque além de sacerdotisas, ela pode ser o que eles chamam de mitos, que seria uma espécie de virgem consagrada ao trabalho do templo, onde ela serve lá durante um certo tempo, durante
durante 10 anos, e nesse tempo ela permanece única e exclusivamente servindo, auxiliando o sacerdote nos rituais. E depois disso, ela pode ser sacerdotisa ou ela pode sair e ter uma vida normal. Porque os sacerdotes podem, no caso da religião shintoísta, casar-se e constituir famílias. Hoje em dia, apesar do shintoísmo não ser a religião oficial do Japão, existe um cuidado muito específico na formação de sacerdotes. Existe, inclusive, para ser sacerdote ou sacerdotisa na religião shintoísta, não basta querer. É preciso, inclusive, ter curso universitário específico de sacerdote. Então, eles têm que aprender a ser sacerdote, eles têm que frequentar um curso específico. Existem duas universidades no Japão que ministram esses cursos. Com esses regulamentos, né, então só pode ser sacerdote depois de uma série de estudos, de uma série de diplomas. E a universidade de Kokugakuin e a universidade de Kogakuin são as duas universidades que ministram o curso específico para a formação de sacerdote e de sacerdotisa. Aí, a título de curiosidade, a gente trouxe uma foto da Universidade de Kokugakuin, que é muito recomendada, uma universidade histórica com mais de 132 anos, e ela tem vários programas na área de cultura, de letras e literatura, e é uma das universidades do Japão que oferece o curso para a formação do sacerdote shintoísta. Agora, dizendo mais o que é a religião shintoísta, qual é a essência dela, a gente vê que o shintoísmo ele é primeiramente uma religião essencialmente japonesa. Se ela está em outro lugar do mundo, é porque alguém trouxe e está frequentando a religião, mas não como proselitismo de espalhar a religião, de conseguir adeptos. O shintoísmo não tem essa pretensão. É uma religião só para unir o povo japonês. E a essência do shintoísmo, a gente pode resumir no culto à natureza, no culto aos ancestrais e no politeísmo. Culto à natureza, a gente pode ver isso é uma foto de um templo, de uma religião shintoísta. Todos os templos no Japão são dessa forma, no meio da natureza, porque a gente vê mais para frente que eles acreditam que a natureza tem alma também. Como o professor explicou na aula passada, é uma religião animista. Eles fazem esse culto à natureza, culto aos antepassados da própria família, e é uma religião politeísta. Para elas não existe um Deus único, como na religião cristã, como na religião judaica, como na religião muçulmana. Para eles existem vários deuses, uma infinidade de deuses: Deus da montanha, Deus do trovão, Deus da água, Deus da família. É incalculável o número de divindades que existem dentro da religião. E, no caso, as famílias, né, que seguem o shintoísmo, em geral, eles escolhem um Deus e fazem um santuário particular na própria casa, e esse Deus vai ser o protetor da família, que a gente vai ver mais para frente também. Como a gente viu no início, o termo Shinto significa caminho dos deuses. Essa é a doutrina deles. O shintoísmo é um conjunto de crenças e práticas religiosas do tipo animista, ou seja, todas as formas da natureza, animais, pessoas, plantas, fenômenos naturais, possuem alma, o que faz com que sejam venerados. Então eles veneram, na verdade, toda a natureza, todos os seres animados e os seres inanimados, e também os fenômenos naturais, tipo a tempestade, o trovão, o raio, etc. O shintoísmo, ele diz que o homem ele não deve ser adversário da natureza, que é muito um conceito ocidental, um conceito nosso, de que a gente tem que dominar a natureza, né, ou viver em luta com ela. Para o shintoísta, ele deve viver em harmonia com a natureza. Hoje existem em torno de 120 milhões de seguidores no Japão, pouca coisa espalhada fora do Japão, e o shintoísmo ele é bem tolerante. Ele não exige que seus seguidores sejam tipo crentes, sejam
participem tanto. Ele é bem tolerante, inclusive ele se mistura com o budismo, que é uma religião que veio da Índia, teve uma penetração muito grande no Japão, mas ele chegou, na verdade, depois do shintoísmo. Em geral, no Japão, o nascimento é celebrado com rituais shintoístas, e os funerais, né, a morte, em geral, é com funerais budistas. Voltando um pouco à essência, né, continuando na essência do shintoísmo, a gente vê que ele venera todos os elementos da natureza e os antepassados. É uma religião panteísta, né, que está bem ligado com o sentido de animista. Panteísta, o que significa? Deus não está lá no céu e a gente aqui na terra. Deus e a gente, e as coisas e a natureza, é tudo uma coisa só. Por eles terem essa adoração pelos seres animados e inanimados, eles acreditam que o homem ele está fundido com Deus. Todos os elementos da natureza, o universo, tudo está interligado, tudo coexiste de forma harmoniosa, porque tudo isso foi originado da mesma fonte. Inclusive os deuses e os homens e a natureza, tudo veio de uma mesma fonte. Diferente da religião ocidental, da religião cristã, que sempre diz que Deus existia antes e depois veio o homem. No caso do shintoísmo é diferente, não existia nada, e de um nada surgiu os deuses e surgiu tudo o que existe. Uma curiosidade, da religião shintoísta é que, por ela não exigir um segmento tão rígido de seus adeptos, mas ela é uma religião séria, por isso existe o shintoísmo oficial, ou seja, o shintoísmo imperial, que é aquele que é desenvolvido com toda solenidade na casa do imperador, com a família do imperador. Existe também o shintoísmo dos santuários, que é onde os japoneses, em diversas épocas do ano, fazem peregrinações. E também existe aquele shintoísmo doméstico. Eu cheguei a ver aplicativo em casas de japoneses, esse tipo de oratório, em lojas de japoneses, onde eles escolhem um determinado deus do amplo espectro, de Deus do shintoísmo, e esse Deus passa a ser o seu protetor, onde eles vão oferecer sake para o Deus, que aqui no caso seria sake, vão oferecer arroz, vão oferecer comida, vão oferecer incenso, e esse Deus passa a ser o protetor da família. Passando para o item, que o professor pediu, de escolher um membro importante do shintoísmo, é muito difícil encontrar um membro famoso do shintoísmo. A gente não encontrou, procurou, praticamente não existe. Mas um membro importante e conhecido do shintoísmo é o imperador do Japão, porque antigamente ele era um deus, hoje ele não é deus mais, abdicou desse caráter divino, mas ele continua sendo a figura central da religião shintoísta. Tudo se desenvolve ao seu redor. Hoje, o imperador do Japão é o Akihito. Na verdade, ele é filho do imperador Hirohito. Ele é o 125º e atual imperador do Japão. Ele é o único monarca que detém o título de imperador, não existe mais nenhum monarca. O Japão é uma monarquia constitucional, existem os deputados e o primeiro-ministro eleito e tal, mas o imperador ainda existe. E esse imperador, talvez pelas lições que o Japão aprendeu com a Segunda Guerra, ele é muito mais tolerante, principalmente com seus rivais históricos, a China e a Rússia. Ele desenvolve relações diplomáticas com o mundo inteiro. Então é uma figura do imperador japonês, mas de uma forma bastante renovada. E o shintoísmo, ele, apesar de a gente não encontrar nenhum membro, mas ele existe no Brasil. Tanto é que a gente encontrou um templo shintoísta, que fica em São Paulo. A gente entrou em contato por telefone com eles. Na verdade, é mais frequentado por japoneses, mas é um templo totalmente aberto a qualquer pessoa que queira, de qualquer religião, que queira frequentar, que queira conhecer, que queira ter uma experiência. Ele fica na Vila Clementino, o telefone está aí, se alguém se interessar.
Propaganda, hein? Agora, a parte mais importante do trabalho, que seria que aspectos do shintoísmo a gente poderia trazer para os dias de hoje. Aí a gente não teve dúvida nenhuma. O shintoísmo, o aspecto ético e moral do shintoísmo, com certeza é o ensinamento que o shintoísmo ainda tem a nos trazer nos dias de hoje. Por quê? O shintoísmo, ele parte da ideia de que o homem ele é naturalmente puro. Como a origem do homem e dos deuses deles, né, no caso, é a mesma, então o homem ele nasce totalmente puro. Só que o pecado ou as coisas erradas, né, que o homem vem a fazer no decorrer da vida são influências do espírito maligno. Porque na criação do shintoísmo, quando surgiram os deuses, o homem e a natureza, juntos surgiu também os espíritos malignos, e são eles que influenciam os homens e tiram o homem do caminho que eles chamam Rishi, que significa caminho, porque na verdade o shintoísmo é um caminho. O ideal de justiça e caráter, esse caminho, no caso do Rishi, é o ideal de justiça e caráter de que ninguém deve se afastar. E eles dizem que a vida do homem ele só atinge o seu verdadeiro significado quando ela for vivida na pureza. Esse sentido de pureza que eles dizem é o sentido de caminhar no caminho dos deuses. Mais para frente a gente vai ver o significado desse caminho, que é uma busca que deve ser feita pelo homem, tanto corporal, uma busca mental e uma busca também espiritual. A moral shintoísta é a busca de uma vida reta, clara, honesta, segundo a vontade dos kamis. Então, essa é a moral shintoísta. O homem está num caminho e esse caminho só tem sentido se ela for reta, clara e honesta. Lógico que isso vai ter uma consequência lógica para a ética e para a moral, que eu acho que nós achamos, que é o principal ensinamento do shintoísmo. E esse ensinamento dessa vida reta, honesta, ele está muito claro se a gente vê todo o comportamento da vida do Japão, a sua visão de mundo, o comportamento do seu povo, também a capacidade que o Japão tem de se adaptar a novas tecnologias. A gente vê que o Japão é um país de primeiríssimo mundo em termos de tecnologia, de inovação, mas eles nunca se esquecem de valorizar as suas tradições, a sua higiene, a saúde e principalmente também o nacionalismo, porque a religião shintoísta na verdade é uma religião de nacionalismo centrada na figura do imperador. E aí a gente vê, que pôde ver isso no Brasil há pouco tempo, no jogo Brasil-Japão, o comportamento que todo mundo se surpreendeu, porque o brasileiro não está acostumado com isso, mas isso é típico e consequência do comportamento ético do povo japonês. No final do jogo, estavam eles lá com o saquinho, recolhendo no lugar que eles ficaram, todo o resto de lixo que eles deixaram. Como conclusão, a gente pode dizer o quê? Que o shintoísmo, a raiz do shintoísmo, está lá na raiz do Japão, vindo lá do século VI e atravessou todo esse tempo e chegou aos nossos dias, na verdade com idas e vindas do povo japonês, mas sempre com esse forte apelo à ética, à moralidade, à ética e à moralidade nas atitudes pessoais. Então esse é o principal ensinamento do shintoísmo para o homem contemporâneo. O entendimento de que a vida do homem só alcança significado se ela for regrada pela pureza corporal e espiritual. Essa pureza corporal e espiritual não tem o sentido de não fazer coisa errada, sacanagem, não é bem isso. A pureza é fazer aquilo que é certo. E o que é certo para eles? É a ética e a moral nas relações pessoais. Isso é intrínseco no homem, para eles. Eles sabem o que devem fazer e a vida do homem só vai alcançar um real significado se ele seguir nesse caminho. Um caminho que vai conduzir, certamente, o seguidor na honestidade, na ética, em todas as ocasiões da vida.
característica animista do culto japonês também nos traz um outro ensinamento, né? Pois ele transforma, né, o shintoísta num protetor incansável da natureza, conduzindo o homem a uma vida integrada com todos os seres viventes e mesmo com todos os fenômenos naturais. Então isso é também um ensinamento muito importante para o homem de hoje, além da ética e da moral, que é essa integração e essa harmonia que deve existir entre o homem e a natureza. Esse símbolo, que chama Tori, né, ele indica sempre que, eu nunca fui no Japão, né, mas se for para lá, isso aí vai indicar o quê? Que nesse lugar existe um templo shintoísta. Ele é uma espécie de demarcação do espaço profano e o espaço sagrado. Passando por esse portal, a pessoa entra no espaço sagrado do seu lado. E finalmente, o shintoísmo traz para nós, o homem contemporâneo de hoje, uma mensagem plenamente válida de honestidade, uma mensagem de ética nas relações pessoais e uma mensagem de integração e proteção da natureza. A gente imagina que nessa frase está resumido toda a mensagem que o shintoísmo poderia trazer ao homem de hoje. Mensagem de honestidade, ética nas relações pessoais, integração com a natureza. E aí a gente trouxe para finalizar, o tempo é curto, né, algumas fotos do templo shintoísta no Japão. A gente pode observar que todos os templos shintoístas no Japão são desse tipo, ou seja, totalmente integrado na natureza, cercado na natureza, construído com elementos naturais. E esse templo, o Ise-Jingu, é o principal templo shintoísta japonês. E mais um também que eu trouxe, que é o templo de Nagao, que também é um dos templos muito mais importantes do Japão, e até as indicações de como chegar lá na próxima viagem que vocês fizerem para o Japão. Grupo Espiritismo, Graciela tá aí? Isabela.